A história que eu vou contar para vocês hoje, senhores e senhoras, é um morcego sem asas. Eu vou apresentar para vocês um morcego. Ele, diferente dos outros, nasceu sem asa. E aí, o que aconteceu? Como ele não tinha asas, Ele não conseguia voar. isso, ele não conseguia voar. Vocês já viram a história? Ele só andava, mas o sonho dele era voar. Mas aí sabe o que ele fez? Mas ele teve uma grande ideia. Sabe qual que foi? Eu vou mostrar para vocês. Dentro do baú mágico, o morcego entrou e achou uma coisa muito especial. Ele achou um balão. Sabe o que ele fez? Ele subiu no balão. E aí o balão voou. E aí o morcego começou a ficar muito alegre, porque finalmente ele estava voando. E aí ele conseguia até mesmo chegar perto dos outros morcegos. Mas sabe o que aconteceu? O balão estourou. E aí o morcego ficou triste novamente. Por quê? Ele caiu. Porque ele queria voar e ele não tinha asa e ele não tinha balão. Mas sabe o que aconteceu? Ele abriu o baú mágico e dentro do baú ele encontrou um aviãozinho de controle remoto. Ele então subiu no aviãozinho e conseguiu voar. Ele ficou muito alegre, porque agora ele conseguia voar perto dos amiguinhos dele. Mas sabe o que aconteceu? Acabou a bateria, o avião caiu e o morcego não conseguiu voar. E agora que eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? O morcego ficou triste, porque ele não tinha asas, não tinha balão e não tinha avião. Vamos repetir comigo? O que o morcego não tinha? Balão. Isso, e por isso ele ficou muito triste. Mas aí ele foi novamente no baú mágico e encontrou um pássaro. Ele subiu no pássaro e voou. Ele até mesmo conseguiu chegar perto dos amigos dele. Ele estava de ponta cabeça, porque ele estava fazendo uma manobra muito diferente. Mas sabe qual que foi o problema? O passarinho resolveu voltar para o seu ninho. E aí ele caiu de novo. E aí o morcego sem asas ficou triste, porque não tinha asa, não tinha balão. Ele não tinha avião e nem pássaro. Mas vamos lá, todo mundo. Por que ele ficou triste? Não tinha asa, não tinha balão, não tinha avião e
Mas aí o que ele fez? Ele foi no baú mágico. O que será que ele ia encontrar agora? Um ventilador. Mas vocês já estão sabendo essa história inteira, gente? Ele encontrou um ventilador de teto. Ele subiu no ventilador de teto. Agora ele estava até perto dos amigos dele. Assim, né? Mas sabe o que aconteceu? Acabou a luz da casa. O ventilador desligou e ele caiu de novo. E agora eu quero saber que o morcego estava triste porque ele não tinha asas, ele não tinha e ele não tinha o quê? Ventilador. Mas aí ele teve uma ideia. Ele voltou no baú mágico. O que será que ele encontrou agora? Com a boca, com os pezinhos. Não, senta. Ele achou um vento. Ele subiu no vento e voou. Mas ele até conseguiu chegar perto dos seus amiguinhos. O problema foi justamente esse. O vento acabou e o morcego caiu de novo. Agora eu quero ver quem vai acertar. O morcego sem asas estava triste porque ganhou. Ventilador. Isso! O morcego sem asas estava ficando cada vez mais triste. Ele não estava mais sabendo o que fazer. Mas ele ainda achava que tinha uma solução no baú mágico. Ele foi lá de novo. Não! O que vocês acham que ele achou? Asa! Não foi uma asa. Um mago, não foi um mago. Ele achou uma coisa da natureza. O que será? Poderia ser, mas não era folha. Ele achou um floco de neve. Ele subiu no floco de neve e voou. E ele até chegou perto dos amigos. E ele foi voando. Mas sabe qual que foi o problema? Estava muito quente, estava um calor, um sol. E o floco de neve derreteu. E mais uma vez, o morcego sem asas não conseguiu voar. E eu quero saber se vocês lembram por que ele estava muito triste. Isso, ele não tinha mais nada disso para voar. Acontece que o baú mágico não tinha mais nada. O morcego sem asas então ficou muito chateado. Ele já não tinha mais esperanças. Ele não sabia mais o que fazer.
Ele não sabia mais como fazer para voar. Ele desistiu. Vocês acham que pode desistir? Não pode, né? Ele então, ele ficou sentadinho chorando, até que apareceu, sabe o quê? Um menininho chamado Raul, que teve uma grande ideia. O Raul levantou e confeccionou para o morceguinho 2 asas de tecido resistente. Ele fez com plástico, tecido e aço e colocou no morcego. E com a ajuda do menininho, o morceguinho agora finalmente tinha asas. E finalmente ele podia voar. E vamos ajudar ele a voar? Vai passando um por um. Voa, morceguinho! Voa, vai passando, Olivia! Vai passando pro amiguinho! Voa! Ele foi voando alegre! Vai voando pro lado do amiguinho! Ele voou! Voou! E continuou voando! Foi indo para todos os lugares. Agora ele podia conhecer as montanhas, as árvores, as praias e todos os lugares que antes ele não conseguia ir. E os amigos dele sempre o acompanhavam. Ele conheceu a amizade. Cadê o morcego voando? Faz o morcego voar! Ele foi voando, foi conhecendo todo mundo, fazendo novos amiguinhos. Voa, morceguinho! Voa mais para trás agora, morceguinho. Vai passando, vai voando. O morceguinho já vai chegar aí para voar com você. Vai voando, morceguinho. Vamos voando, voando, voando. E agora ele não devolve mais. Vai passando o morceguinho que ele tem que voar. Vai, Durso, passa o morceguinho. Voa, morceguinho, que você tem muito para conhecer ainda. E o morceguinho, vai passando o morceguinho para ele voar na mão de todos os amiguinhos. Pega lá, Fernanda. Voa, voa. Ai, ele continuou voando. Lava o olhinho. Quem mais quer levar o morceguinho para voar? Vai voando, morceguinho, vai voando. Ele foi voando, fazendo vários amiguinhos. Voa, morceguinho. Agora ele está muito alegre. Olha como o morceguinho foi cada vez mais longe. Enquanto o morceguinho vai voando, eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da história? E o que vocês aprenderam com essa história do morcego? Tem que ter paciência, isso mesmo. Muito bem. Para não desistir, a gente não pode desistir. Que mais? Senta. Que mais vocês aprenderam com essa história? Muitas coisas. O que mais?
A amizade é muito importante, né? E quando a gente vê alguém que está precisando de ajuda, o que a gente tem que fazer? Isso! Igual o menininho que ajudou o morcego, né? E me fala uma coisa. E quando a gente precisa de ajuda, o que a gente tem que fazer? Pedir ajuda, né? Às vezes a gente também tem que pedir ajuda. O que mais vocês aprenderam com o morceguinho? Isso! Tem que ser sempre valente, muito bem! E prestar atenção. Forte e inteligente, muito bem! Maria Fernanda. E o que vocês querem saber mais sobre esse morcego? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Fala. Vamos um de cada vez. Vai um pouquinho mais para trás para tirar muita impressão de vocês. Dá pra mim, tá vendo? Miguel, pode... Me fala uma coisa, quem é que gosta de escutar história? Ah, do Homem-Aranha. Isso é uma maravilha, legal. Vamos sentar para escutar a historinha? Senta aqui, ó, na frente. Aceita pra você contar a história? Depois você brinca com o microfone. Aproveita, tá bom? Vai lá perto da Procláudia. Vai lá. Meu amor. Não, tá muito bem. O nome dela é Fernanda. Sofia, o nome dela é Fernanda. O meu nome é Fernanda e eu vou contar para vocês a história desse livro, O Morcego Sem Asas. Oi? Vamos todo mundo sentar para escutar a historinha? Então vamos lá. A história que eu vou contar é o do morceguinho que nasceu sem asas. O morcego nasceu sem asas e por isso ele ficava muito triste, porque ele queria voar, mas não conseguia. Mas aí um dia ele teve uma ideia. Ele foi no baú mágico dele e encontrou um balão. Ele subiu no balão e aí ele conseguiu voar, voar, voar. Mas sabe o que é que aconteceu? O balão estourou. E o morceguinho sem asas caiu. E aí ele ficou muito triste, porque ele queria voar, mas ele não tinha asas e ele não tinha balão. Mas sabe o que ele fez? Ele foi novamente no baú mágico e encontrou um avião. Esse avião era de controle remoto. Ele subiu no avião e aí ele conseguiu voar. Ele voou, voou, voou e ficou muito alegre. Mas sabe o que foi que aconteceu? Acabou a pilha do avião. E o avião caiu. O morcego sem asas ficou muito triste. Sabe por quê? Porque ele não tinha asas, ele não tinha balão e ele não tinha avião. Sabe o que foi que ele fez? O que vocês acham? Ele foi novamente no baú mágico e encontrou um pássaro. Ele subiu no pássaro
E aí ele conseguiu voar. Voou, voou. Fica brilhando, né? Caiu uma pecinha. Aqui. Mas sabe o que foi que aconteceu? O passarinho tinha que voltar para o ninho dele para cuidar dos seus filhotinhos. Ele então deixou o morcego e voou de volta para o seu ninho. E mais uma vez o morcego sem asas ficou muito, muito triste. Alguém sabe por quê? Porque ele não tinha asa, ele não tinha, e o que mais que ele não tinha? Foi, mas aí ele teve uma grande ideia. O que vocês acham que ele teve de ideia? Um balão de ar quente? Ele foi lá, de volta no baú mágico dele, até que ele encontrou um ventilador de teto. Ele subiu no ventilador de teto e girou, girou e foi voando muito feliz. O problema é que a luz acabou. O ventilador parou e o morcego caiu de novo. Coitadinho. Ele ficou muito, muito triste. Alguém sabe por quê? Porque ele não tinha. O que mais que ele não tinha? Avião, balão, que mais? E por último, o que ele não tinha? O ventilador. Ah, coitadinho do morceguinho, ficou muito, muito triste. Até que ele teve uma nova ideia, que foi? Alguém sabe? Ele foi novamente no baú. E foi então que ele encontrou o vento. Ele subiu no vento e voou, voou, voou. Ah, ele estava muito feliz, porque ele estava conseguindo voar com o vento. Sabe qual foi o problema? O vento parou. E aí o que aconteceu? Ele caiu. O morcego sem asas ficou muito triste, coitadinho. Alguém sabe por quê? Porque ele não tinha. E ele não tinha asa. Ele não tinha balão. Ele não tinha avião. Ele não tinha pássaro. Ventilador. E ele não tinha vento, isso mesmo. Ah, coitadinho, estava muito triste. Mas aí ele teve mais uma ideia. Sabe qual foi? Ele foi novamente no baú mágico dele. E até que ele encontrou... O que será? O que você acha? O que você acha que ele encontrou? Um baú? Mas dá para voar com baú? O que será que ele encontrou dessa vez? Um floco de neve! É da Frozen! Ele pegou emprestado, subiu no floco de neve e voou, voou, voou. Mas sabe o que aconteceu? Estava muito calor, estava muito quente. E o floco de neve derreteu e ele caiu. Ai, pobrezinho. O morcego sem asas estava muito, muito triste. Alguém sabe dizer por que ele estava muito triste? E ele não tem? E o que mais? E o que mais?
E o que mais? E o que mais? E o que mais? Aqueles têm asa, né? Lá de cima. Ai, o morcego desistiu. Ele ficou muito, muito triste. Ele não tinha mais nenhuma ideia. Ele não tinha mais esperança. Ele não sabia mais o que fazer. Ele então sentou e chorou. Chorou, chorou, chorou. Até que de repente, sabe o que aconteceu? Apareceu uma menininha que tinha um lacinho verde na cabeça. Uma menininha de lacinho verde na cabeça? Quem tem lacinho verde na cabeça? Você, apareceu você, vem aqui. Apareceu uma menininha de lacinho verde. E sabe o que ela fez? Ela chamou um amiguinho para ajudá-la. Quem que você vai chamar para ajudar? Ele. Ela chamou um amiguinho. E juntos, sabe o que eles fizeram? Construíram a asa do morcego. Eles usaram tecido, eles usaram aço, eles fizeram uma linda asa. E sabe o que aconteceu? Eles colocaram a asa no morcego. O menininho de um lado e a menininha do outro. O morcego sem asas agora tinha asa, graças à ajuda dos amiguinhos. E ele podia voar, voar. E sabe o que ele fez? Foi voando. Leva o morceguinho para voar, vai passando. Ele foi voando, voando, voando. Passa para os amiguinhos. Quem vai ajudar o morceguinho a voar pelo pátio? O morceguinho foi voando, conhecendo novos lugares. Vai voando com o balãozinho? Pode. Vai voando com o ventinho? Cadê a asa dele? Tem que colocar de novo. Vamos achar? Cadê uma asinha do morcego para ele voar? Quem quer voar com o passarinho? Todo mundo voando! Corre voando! Leva o morceguinho para voar! Então o morceguinho foi voando, o passarinho foi voando, o vento foi ventando, o balãozinho foi flutuando. E agora o morceguinho finalmente estava muito feliz e muito alegre. E o fim da história. Quem gostou da história? Agora vamos colocar dentro do baú tudo que o morcego usou para voar.